Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Câmara Municipal realiza a 12ª sessão ordinária do ano. A gente possa receber vocês para assistir às sessões com o conforto também que vocês merecem, porque essa casa aqui, ela é emprestada para nós. Essa casa aqui, na verdade, é do povo. Fim da crise? Brasil volta a ter saldo positivo em empregos formais. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35.612 empregos. O governo federal arrecada mais de 3 bilhões com leilão de 4 aeroportos. Principalmente o usuário da aviação civil, o povo brasileiro vai ter aeroportos com mais qualidade. Liberação de verba federal para a cidade é tema de entrevista exclusiva com o vereador Ralph. Notícias muito boas para a nossa cidade aí, que vamos receber 2,5 milhões de reais em emendas para a área da saúde, para a área da infraestrutura, pavimentação de ruas também. É agora no Câmara Notícias. Os vereadores realizaram na tarde da última quinta a 12ª sessão ordinária do ano. O presidente da casa, Dr. Lindoso, veio à tribuna para falar sobre a mudança do gabinete dos vereadores para o prédio que fica ao lado da Câmara Municipal de Osasco. Lindoso destacou que essa mudança vai gerar uma economia de quase 40% para a casa. Já alugamos, já fechamos aí a assinatura, o contrato, com um prédio aqui do lado que fica na Avenida dos Autonomistas. É um prédio que tem 6 pavimentos e nós vamos poder substituir e colocar todos os gabinetes dos vereadores aqui nesse prédio ao lado. Doutor, mas como é que vai ficar? Vai ter economia? Sim, vai ter economia. Eu trouxe aqui alguns dados. Hoje nós temos 3, vamos dizer assim, 3 prédios alugados para tentar comportar a casa e acaba não comportando. Tem uma casa aqui em frente, que acomoda um setor administrativo, que nós pagamos R$ 2.221,80 de locação mensal. Tem um estacionamento que fica aqui na Paulo Lício Riso, onde nós pagamos R$ 23.693,55. E aqui, caso vocês não saibam, tem dúvida, até o pessoal da imprensa e o público presente, nós temos a Câmara hoje, ela é um mix público, vamos dizer assim, privado. Essa parte aqui é nossa, é do povo, é da prefeitura, é de vocês. Da roleta para cima é alugado. E mesmo apesar da reforma que foi feita, dos ajustes, infelizmente nós não temos a VCB nem a BITS. E pagamos lá naquele puxadinho R$ 34.437,90. Esse é o valor do aluguel. Somando tudo, dá R$ 60.353,25. E aí vem a parte melhor. Nós vamos alugar o prédio inteiro aqui, inicialmente por R$ 37 mil. Tem uma economia de aproximadamente 40%, uma redução mensal de 40%. Para ser mais preciso, para que possam ser colocados e para que não saia, né, de uma economia exata de 38,7% por mês. O vereador De Paula comemorou a obra no passeio de uma rua muito movimentada do Jardim Piratininga e pontuou a rapidez com que a demanda foi atendida pela atual gestão. De Paula pediu também melhorias no trânsito na região do Clube dos Sargentos e criticou a demora nas obras de canalização do córrego João Alves. Estou feliz, porque durante 4 anos eu fiz a indicação que fosse refeito o passeio público aqui da nossa cidade e a administração anterior não conseguiu fazer em 4 anos, porque é uma rua que eu acompanho semanalmente, eu passo ali. E fiz a indicação para essa nova administração e hoje, passando lá para olhar, a equipe de obra está lá realizando o serviço.
Fica ali na rua Montalverne, no bairro do Jardim Piratininga. É um lugar importante, onde passam muitos pedestres por ali. E quando eu passei lá hoje, a equipe de obra estava lá resolvendo essa situação. Então, cumprimentar o Marcelo e toda a equipe de obra ali da Zona Norte, que está realizando uma obra que nós solicitamos na administração anterior durante os 4 anos e não foi resolvido. Estamos encaminhando uma indicação para a CETRANS, para o prefeito, para todas as secretarias responsáveis que façam um estudo de melhoria, de abertura, para que fique aquela rua ali com um pouco mais de espaço, porque todos os dias, de segunda a segunda, o bairro do Jardim Rochdale, os moradores que precisam passar ali na rua Luiz do Raso, em frente ao Clube do Sargento, tem grande dificuldade. Então, nós estamos encaminhando ofício para a Prefeitura, para a Secretaria, para que venha estudar a possibilidade de melhorar ali o trânsito em frente ao Clube do Sargento, aqui no bairro do Jardim Rochdale. Tem outra indicação que venham durante os 4 anos cobrando, que tem me preocupado muito, é a respeito do córrego João Alves, que fica na Esporte Clube Corinthians com a Nova Granada. Eu tenho falado que em breve, tem a avenida importante da nossa cidade interditada por falta de compromisso da administração que estava aí. Fizemos a mesma indicação para a nova administração e eu pude passar ali, já vi máquinas, já vi chegando pedra, já estamos vendo um sinal de quem vão resolver a questão do córrego João Alves, que fica aqui na Esporte Clube Corinthians com a Nova Granada. Então, muito importante que seja resolvido aquela situação, porque o assoreamento, o rio está caindo e vai terminar, se não resolver rápido, interditando a avenida importante da nossa cidade. Em entrevista exclusiva, o vereador Ralph falou sobre os resultados de sua ida a Brasília para buscar novos investimentos para a cidade. Fui recebido pela nossa presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, e tive a grata satisfação e notícias muito boas para a nossa cidade aí, que vamos receber 2,5 milhões de reais em emendas para a área da saúde, para a área da infraestrutura, pavimentação de ruas também, continuidade das obras da Universidade Federal. E eu também solicitei na parte da saúde uma atenção muito especial na ampliação da UTI do Hospital Antônio Giglio. Acho muito importante, a gente está com aliás, em relação a todos os problemas da saúde, eu indico um dos principais problemas que eu aponto é a falta de leitos de UTI no Hospital Central, que tem um espaço físico, mas não tem um investimento, não tem um recurso para a gente ter os leitos de UTI. Então, eu solicitei a deputada que desse atenção em relação aos leitos de UTI do Hospital Antônio Giglio, ela foi muito solícita em relação a isso. E também solicitei que ela intervisse perante o Ministério da Saúde para a gente conseguir novas viaturas do SAMU, que as nossas viaturas do SAMU são de 2004. Essa é uma solicitação um pouco mais difícil, o Ministério da Saúde não está liberando atualmente viaturas do SAMU para nenhuma cidade do país, mas a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. São 2,5 milhões de emendas que vão chegar para a nossa cidade através da nossa intervenção, junto com o prefeito Rogério Lins, perante a deputada federal Renata Abreu. E eu também estive conversando com o deputado Vomir Pracidelli, que se comprometeu a ajudar a cidade, e o deputado Celso Russomano, que obteve, apesar de não ser da nossa cidade, obteve grande votação aqui e eu entendo que tem o dever de nos ajudar, também se comprometeu nesse sentido. E no próximo bloco, Brasil volta a criar vagas de empregos formais. A economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros, né? Governo leiloa e concede 4 aeroportos para a iniciativa privada. Ganha principalmente o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher.
mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Depois de quase 2 anos, o Brasil voltou a criar empregos formais. Em fevereiro, as contratações superaram as demissões em 35 mil vagas. Fazia tempo. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35.612 empregos. A economia brasileira volta a crescer. E os sinais desse fato são cada dia mais claros, né? Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35.612 vagas. Em fevereiro, foram mais de 1.250.000 contratações, contra 1.215.000 demissões. Ao todo, o país tem mais de 38.315.000 trabalhadores com carteira assinada. Dos 8 setores da atividade econômica medidos, 5 tiveram resultados positivos. Destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria. Para o ministro do Trabalho, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. Diante dos números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos na área econômica após a adoção de medidas de ajuste. Ele lembrou da queda da inflação e da taxa básica de juros, da melhora na avaliação do risco Brasil e da volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. Mais do que nunca, eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós temos insistindo, né, nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação. 3 bilhões e 700 milhões de reais. Esse foi o total arrecadado pelo governo com o leilão nos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador, que foram concedidos à iniciativa privada. As empresas vencedoras vão ter que ampliar e construir novos terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. A ideia é melhorar os serviços para os usuários. E as assinaturas dos contratos está prevista para 28 de julho. Um sucesso estrondoso. Assim, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, definiu o leilão de 4 aeroportos realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Ganha principalmente o usuário da aviação civil, né, o povo brasileiro, que vai ter aeroportos com mais qualidade, investimentos na ordem de 6,5 bilhões de reais serão feitos nos próximos 5 anos, e ganha principalmente o Brasil, porque isso demonstra, o resultado desse leilão demonstra que o país retomou a credibilidade do mercado internacional. A explicação para a euforia do ministro está no valor arrecadado.
R$1.459.788.000, 93,75% a mais que o valor mínimo estipulado pelo governo, que era de 754 milhões. Essa quantia deverá ser repassada ao governo até julho deste ano. Ao fim do período de 30 anos previsto para a concessão, o governo deve arrecadar um total de R$3.720 bilhões. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, esse sucesso também é resultado das mudanças feitas pelo atual governo no ambiente regulatório. E isso vai colaborar com a retomada do crescimento do país. O leilão foi um sucesso, uma demonstração de que o esforço que estamos fazendo, que o governo do presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultados, se restabeleceu a confiança interna, a confiança externa. 3 grupos estrangeiros participaram do leilão. A concessão do aeroporto de Fortaleza fechou em R$425 milhões. A de Porto Alegre com lance de mais de 290 milhões. A concessão de Florianópolis foi arrematada por mais de R$83 milhões e a de Salvador fechou em mais de R$660 milhões. Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre respondem hoje por 11,6% dos passageiros e 12,6% das cargas movimentadas nos aeroportos do país. Com a concessão à iniciativa privada, estima-se que esses aeroportos recebam investimentos de R$6,6 bilhões em ampliação e construção de terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. Com a concessão desses 4 terminais, além de reforçar o caixa com o dinheiro do leilão, o governo pretende estimular a melhora da qualidade dos serviços prestados hoje a quem utiliza os aeroportos brasileiros, tendo como exemplo os avanços encontrados em terminais já concedidos à iniciativa privada, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o Juscelino Kubitschek, em Brasília. Na última pesquisa de satisfação feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, os aeroportos administrados pela iniciativa privada foram bem avaliados pelos passageiros. Concedido em 2012, o terminal de Brasília recebeu várias melhorias na infraestrutura e serviços, como estacionamento, áreas de convívio e alimentação, e é considerado o 3º melhor do país. Quem chega ou decola por lá explica por quê. Pelas poucas vezes que eu já estive aqui, uma melhora significativa. Na limpeza, segurança, organização, informação, senti melhoria, sim. O presidente Michel Temer comentou o resultado alcançado pelo leilão. Há dias atrás, alardeava-se que talvez não houvesse sequer licitantes. E os licitantes vieram. E sobre terem vindo, ainda e portanto entregue 3 bilhões e 720 milhões para esses leilões, mas é um saldo que supera em mais de 20% o valor esperado inicialmente. E você vai ver a seguir: trabalho escravo. Justiça libera divulgação de lista suja. A lista traz o nome de 250 empregadores que foram autuados em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo. Um dia de juiz. Museu da Justiça, no Rio, oferece passeio guiado. Os visitantes se transformam em jurados, réus, advogados, promotores e juiz e simulam um julgamento. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística.
Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra e acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Nos últimos 20 anos, mais de 50 mil pessoas foram libertas da prática de trabalho escravo no Brasil. Só no ano passado foram 660 trabalhadores. O Maranhão continua sendo um dos estados que mais exporta mão de obra escrava. E uma das ferramentas importantes para apurar o crime é a lista contendo os nomes dos empregadores que usam a mão de obra análoga à escravidão. Mas a sua divulgação estava suspensa. Agora, uma liminar do Tribunal Superior do Trabalho, deferida no dia 15, determina que a chamada lista suja seja publicada. Publicada até 2014, quando teve sua divulgação suspensa, a lista suja do trabalho escravo voltou a ser publicada graças à Lei de Acesso à Informação. Os dados sobre flagrantes que caracterizam o trabalho análogo à escravidão tornou-se centro de uma polêmica após o Ministério do Trabalho, órgão responsável pela sua publicidade, evitar na Justiça a divulgação do cadastro dos empregadores que praticam esse tipo de crime, o que causou muitas críticas. Para a titular do Núcleo de Direitos Humanos e membro do Comitê de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão, houve violação dos direitos humanos. Se o próprio Estado fiscalizou e verificou esse tipo de conduta, é dever dele informar os cidadãos das suas ações. Não divulgação de uma ação do Estado, de ações suas, fere o princípio da publicidade. A lista traz o nome de 250 empregadores que foram autuados em decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram decisão administrativa transitado em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. No Maranhão, foram incluídas 16 fazendas e uma construtora em 10 municípios. Não há, nessa divulgação, nenhum ato administrativo do governo federal de retaliação quanto a esses estabelecimentos. É apenas uma divulgação de situações que foram encontradas dentro de uma lógica de trabalho extremamente responsável, inclusive acompanhado pela sociedade civil. A lista suja é considerada pelas Nações Unidas um importante mecanismo de combate ao trabalho escravo no Brasil. Além de ficarem expostas perante a sociedade, as empresas incluídas no cadastro podem também ter prejuízos financeiros. É que elas ficam sem acesso a financiamentos em bancos públicos. A avaliação também serve para medir o risco de crédito em instituições privadas. Nos últimos 20 anos, mais de 52 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo, mas os números vêm caindo. No ano passado, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, 660 trabalhadores foram resgatados, uma redução de 34% em relação a 2015, quando 1.010 trabalhadores foram libertados em todo o país. No Maranhão, um dos grandes exportadores de mão de obra escrava, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego atribui as dificuldades de combate ao trabalho escravo à deficiência na fiscalização. O número de ações fiscais, elas têm caído, né? Principalmente nos últimos 3 anos. Isso dificulta sobremaneira o trabalho de erradicação do trabalho escravo no Brasil. Você vai conhecer agora um projeto que une música e terapia aqui em São Paulo. Os instrumentos musicais e o canto ajudam na reabilitação de pessoas com deficiência. E elas já conseguiram uma grande conquista. Formaram uma banda com 14 integrantes. Com o canto coral aqui, ajudou a que eu consiga falar melhor, entendeu? Que era bem mais difícil. E o violão salvou minha mão esquerda. Agora estou até falando coisa que eu nem falava antes, né? Desde 2008, a rede de reabilitação Luci Montoro utiliza a música como terapia.
A iniciativa deu tão certo que até uma banda foi formada. Cléria e Sônia são duas dos 14 integrantes com diferentes tipos de limitações que fazem parte da banda. O Francisco perdeu parte do braço, mas não perdeu a esperança de fazer música. De forma adaptada, hoje ele toca teclado e até violão. Dá para mim tocar bem e dá para mim tocar outros instrumentos também. É a música transformando vidas, como a do Júlio. Eu, aposentado, acabei encontrando uma maneira de passar umas horinhas, né? E a música é muito boa, a música faz você alegre, sorrir, certo? E a do André. E você gosta de cantar? Adoro, eu amo cantar. Até cansar e vou cantar. Algumas vão melhorar a fala, algumas vão se sentir mais inteiradas, né, socialmente, vão participar coletivamente, outras vão perceber melhora na respiração, na memória, no interesse, na participação, né, porque a música faz parte da vida de todo mundo. Música e terapia. Aqui elas caminham juntas, com o objetivo da reabilitação, mas também de promover um momento leve e divertido. Sabe-se hoje em dia que a música libera no nosso cérebro uma série de substâncias benéficas para o nosso dia a dia, para o nosso viver. E já se imaginou fazendo parte de um julgamento? Quem quiser agora vai poder conhecer um pouco mais desse universo em uma visita guiada oferecida pelo Museu da Justiça, no centro do Rio. O passeio começa do lado de fora do prédio. Na fachada, um lema clássico da Justiça, escrito em latim, Dura lex, sed lex, que significa a lei é dura, mas é a lei. Os guias mostram esse e outros detalhes da arquitetura rebuscada. No saguão da entrada do antigo palácio estão as estátuas da Justiça e da Lei. No alto da escada, um vitral com a deusa Têmis, divindade grega que representa a justiça. A ideia principal é trazer a população para conhecer um pouco da arquitetura, da função e da história desse palácio. E de uma forma lúdica, de uma forma reflexiva. Todo o prédio foi restaurado e guarda as mesmas características da época em que foi inaugurado. Durante a visita, os guias também fazem várias brincadeiras e jogos para deixar o passeio mais divertido. As pessoas estão um pouco afastadas do poder judiciário, então a gente aproxima, sempre estimulando o senso de cidadania, né, e refletindo sobre isso. Um dos pontos altos da visita acontece na sala do antigo Tribunal do Júri, que tem arquitetura de estilo clássico francês do século XVI. Os visitantes se transformam em jurados, réus, advogados, promotores e juiz e simulam um julgamento. Se inocentarmos esse homem, concordaremos que cada um pode fazer justiça com as próprias mãos. O Tribunal do Júri funcionou nesse local até 2008, quando foi transferido para o Fórum do Rio de Janeiro. Aqui nesta sala foram julgados casos que tiveram grande repercussão, como as condenações de Paula Tomás e Guilherme de Pádua pelo assassinato da atriz Daniela Pérez e do traficante Elias Maluco pela execução do jornalista Tim Lopes. O passeio pelo museu ainda inclui uma visita à Sala dos Bustos, ao Salão dos Espelhos e ao antigo Tribunal Pleno, que era a instância máxima do Poder Judiciário do Rio. Transformar um espaço judicial em alguma coisa cultural, né, com olhos voltados para a sociedade, é sempre bom, é sempre renovador. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma frente fria vai avançar pelo estado de São Paulo nesta sexta-feira e muda radicalmente o tempo. No centro-sul, as pancadas já devem começar ao longo da manhã e há risco de chuvas fortes, inclusive na capital. A temperatura até diminui um pouco, mas o tempo ainda fica abafado. Com a chuva, o trânsito deve ficar complicado na Grande São Paulo. A mínima prevista para a capital é de 21 graus e máxima de 29. Em Mogi das Cruzes, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Os maiores volumes de chuva vão ficar concentrados no litoral, entre sexta-feira e domingo. O sábado também será de bastante chuva por toda a faixa leste, incluindo a capital. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.